Bem-vindos ao Facto Político de uma semana em que sabemos que o público potencial do nosso programa é muito superior ao que achávamos. Estávamos convencidos de que, mais coisa menos coisa, havia 10 milhões de residentes em Portugal, afinal são mais de 11 milhões. Ventura deu uma tampa a Montenegro na lei laboral e o governo fica sem parceiro preferencial. E para que serve um fundo soberano? No final do ano passado, a população a viver em Portugal chegou ultrapassou os 11 milhões e meio de pessoas. Isto significa que, pela primeira vez nos últimos anos, podemos saber exatamente quantos estrangeiros vivem cá. São quase 1 milhão e 600 mil. Rui Armindo Freitas, secretário de Estado da Imigração, bem-vindo ao Facto Político. Muito obrigado por estar connosco. Portugal tem imigrantes a mais? Bom, muito obrigado pelo convite. É sempre bom ter a oportunidade para falar sobre este tema com serenidade, que é o espaço que vamos ter aqui. Eu julgo que essa não é a pergunta que se impõe, porque julgo que hoje é claro para todos que é fundamental numa sociedade como a nossa termos imigração. Mas mais importante do que isso é termos a imigração regulada, que foi o que não aconteceu durante muitos anos em Portugal. O facto de muitos estarem surpreendidos ao dia de hoje com os números, aliás, coisa que não surpreende o Governo, que está no terreno desde do 24º Governo Constitucional, que tomou posse em abril de 24, o Governo não é surpreendido por estes números. Há muitos que de facto surpreendem porque estavam todos eles envolvidos no descontrole que foi a imigração em Portugal. A partir do momento em que o 24º Governo tomou posse, foi fundamental inventariar todos aqueles casos que estavam pendentes, que toda a gente ouviu falar, e muito rapidamente este Governo soube com clareza quais seriam os imigrantes em Portugal. Aliás, este Governo foi o primeiro, a 8 de abril de 2025, anuncia claramente ao país, com base no relatório intercalar da AIMA, que este seria o número de cidadãos estrangeiros em Portugal. Não é uma novidade o número, apesar de não termos àquela altura uma estatística oficial, neste caso do Instituto Nacional de Estatística, isso não quer dizer que o Governo não conhecesse o terreno, porque a realidade já existia e é a nossa responsabilidade enquanto governantes conhecer o terreno, conhecer a realidade, ainda que não tivéssemos essa estatística. O Governo fez da imigração uma prioridade, em primeiro lugar porque considerava que a entrada de imigrantes em Portugal estava desregulada, mas considera também que há imigrantes a mais em Portugal? Se fosse um bocadinho menos era melhor? Não consideramos absolutamente, não fazemos um considerando sobre a quantidade de imigrantes, porque o que é fundamental não é o número, é a nossa capacidade de os integrar. E da forma como estava a crescer a imigração em Portugal ao longo dos últimos anos, numa razão de 300 mil por ano, todos compreenderão que era impossível um país como o nosso conseguir responder e manter a coesão social, porque esta questão do crescimento da população tem duas direções. Tem a direção, ou tem o caminho daqueles que chegam, mas também daqueles que cá estão. E, na verdade, o país não tem a elasticidade para crescer àquela razão que vinha a crescer, por isso foi preciso regular para que a coesão social do país não fosse colocada em causa. O crescimento foi rápido e descontrolado. Mas o número a que se chegou é ajustado. O número a que se chegou foi o número a que se chegou quando nós passamos a ter canais regulados, que temos hoje, mas a verdade é que aquilo que sucedeu, veja bem, entre 22, só apenas 22 e 23, falamos de mais 600 mil pessoas. Entre 21 e 24, cerca de mais 800 mil. Chegamos a 2025 e nós percebemos claramente, por isso agimos com rapidez para regular a imigração, percebemos que tínhamos que abrandar este ritmo e conseguimos estagnar em 2025. E essas pessoas vieram tão rápido porquê? Essas pessoas vieram rápido? Não só. De facto, está-se a criar uma falácia. Há um dos pressupostos para crescer a imigração, de facto, é que existe a economia, que existe emprego. Mas também há um facto que está a ser pouco falado e que tem que ser colocado em cima da mesa, que era a arbitragem de regras de imigração que existiam em Portugal. Como Portugal tinha aquilo a que já se chamou porta escancarada, que era a manifestação de interesses, todos quantos não conseguissem entrar na Europa,
a imigração ilegal, vinha ter a Portugal, porque em Portugal podiam entrar de qualquer forma. E isto subverte, de alguma forma, essa lógica que, muito bem as pessoas dizem, cresce a imigração quando há emprego, mas também cresce a imigração quando há arbitragem de regras e as regras estão, de certa forma, desiguais entre países do Estado. Mas isso também pode querer dizer que este 1,5 milhão já pode nem sequer estar cá todo, porque o INE também admite que, os números são muito mais fiáveis agora, é verdade, mas o INE também admite que não consegue determinar exatamente quantos é que podem ter saído para o espaço Schengen. Nós, quando discutimos estatística, vamos discutir sempre a melhor aproximação. Claro. Há uma coisa que lhe digo, o trabalho que a AIMA realizou ao longo a partir de setembro de 24 até ao final da estrutura de missão, em dezembro de 2025, exigiu mesmo um atendimento físico. Por isso, aquelas pessoas que apareceram aos atendimentos estavam efetivamente cá. Nunca existiu uma aproximação tão fiável como hoje do número de cidadãos estrangeiros em Portugal. O PS estava a fazer um trabalho de reengenharia demográfica? Não vou comentar a questão da reengenharia demográfica. O que é verdade é que o PS é o responsável por tudo o que sucedeu na desregulação da imigração. Na verdade, o PS é responsável não só por isso, como é responsável por ter montado uma narrativa, até do ponto de vista económico, de um milagre económico que afinal nunca existiu, que era uma economia de fantasmas. Pessoas que estavam em Portugal, porque estavam cá, estavam a trabalhar, estavam a descontar, estavam a dar economia, mas não eram boas o suficiente para aparecerem nas estatísticas. E isso mascarou de tal forma a realidade nacional que criou um embuste económico, uma farsa, um milagre económico que nunca existiu. Mas foi propositado para conseguir alterar o perfil da população? Essa pergunta não tem que me fazer a mim se foi propositado ou não. Eu estou-lhe a fazer esta pergunta porque sabe quem é que usou esta expressão, da reengenharia demográfica. Quem não diga. Foi o ministro António Leitão Amaro. Foi uma breve referência que não foi usada dessa forma e recordo-me bem dessa afirmação. Mas, na verdade, essa pergunta não tem que me ser feita a mim. Aquilo que me pode perguntar é se estava desregulado. Estava. Se desmantelou o CEF de forma irresponsável? Sim. Se deixou de se controlar quem entrava? E dizer controlar, não estou a dizer porque o imigrante pode ser ou não um risco à segurança, porque é da responsabilidade de um Estado realizar os controlos que lhe são devidos. Não foi feito controle absolutamente nenhum, ou seja, também se desmantelou o Alto Comissariado para as Migrações que tinha as políticas de integração. Tudo foi feito ao mesmo tempo, com uma irresponsabilidade que fez com que Portugal fosse a porta de entrada da imigração ilegal na Europa. E como é que vamos integrar estas pessoas? Agora, aqui chegados, há uma coisa que tem que ficar clara para os portugueses. Nós tínhamos um problema agudo para resolver, que era o problema da documentação. Nós tínhamos muitas pessoas em Portugal, centenas de milhares de pessoas em Portugal, que não só não tinham sido feitos os controles de segurança, como muitos deles já deveriam ter recebido as suas autorizações de residência e durante muito tempo estavam entregues à indignidade. Porque cumpre dizer também que quando um imigrante chega a Portugal, cumpre com todos os requisitos, se não lhe é dada a documentação, pode ficar à mercê da exploração laboral. E a exploração laboral não é positiva para absolutamente ninguém, nem para a nossa economia, que não se consegue deslocar na cadeia de valor, precisamente pela pressão que existe, pelo desproteger do trabalho. Por isso, cumpre dizer que a primeira questão foi devolver a dignidade, a integração começa com a documentação e agora começar o caminho da integração. Sendo certo que já fomos fazendo e já fomos dando muitos passos no caminho da integração. É bom que se saiba que ao dia de hoje, termina agora o ano letivo, que já contou com cerca de 380 mediadores linguísticos e culturais para ajudar as crianças não nacionais a poderem também conseguir ultrapassar as dificuldades por virem por países muito distintos do nosso. Mas quais é que serão as prioridades? Ensiná-los a falar português? A língua portuguesa é sempre uma prioridade. O português língua de acolhimento será sempre uma das apostas e será uma aposta que vamos dar uma força maior, porque a língua é, com certeza, o fator maior, diria, de integração para qualquer cidadão estrangeiro que esteja no nosso país. Quanto dinheiro é que o Estado entrega aos imigrantes em subsídios? Os imigrantes hoje, como todos sabem, têm contribuições de cerca de 4 mil milhões. Aquilo que lhe posso dizer é que há uma fração muito baixa daquilo que são as contraprestações. É
altamente positivo o contributo dos imigrantes para o nosso sistema, para o sistema social português. Por isso, não julgo que também pegar na questão da imigração e estar constantemente a usá-la como um balanço de quem recebe mais ou menos, não é o lado certo de olhar para a imigração. Nós devemos olhar sim para o lado da coesão, olhar para o tecido laboral como um todo, composto por cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros, na certeza de que todos aqueles que cá estão trabalham, contribuem, têm as suas carreiras contributivas, que são suas por direito, porque também estão a contribuir para uma economia mais forte e um país que cresce mais. O Chega e André Ventura têm sido um dos melhores amigos da sua pasta. Acha que o Chega está mais consciente para os problemas da imigração do que o Partido Socialista? Eu acho que o Partido Socialista, aliás, com estes números, a certa altura há um Ministro da Administração Interna do Partido Socialista que disse bem-vindos à luta pela defesa dos direitos humanos. Apetece-me dizer, a partir do momento em que as estatísticas são oficiais, que agora toda a gente acredita, mas andou a duvidar até agora, bem-vindos à realidade da imigração em Portugal. E espero que, tal como o Pedro Nuno Santos fez a dada altura e reconheceu que nem tudo tinha sido bem feito na imigração pelo Partido Socialista, também agora José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista e um dos responsáveis pelo desmantelar do CEF, reconheçam que o estado em que deixaram a imigração em Portugal. Perguntei-lhe pelo Chega, respondeu-me com o Partido Socialista, significa que acha mesmo o Chega mais responsável do que o PS? Sobre o Chega digo-lhe o seguinte, digo que o Governo, nesta como noutras matérias, sendo um Governo com uma maioria que não lhe permite decidir sozinho, já mostrou várias vezes que está disposto ou tem abertura para receber o apoio, venha de que lado vier da Assembleia da República. E digo-lhe isto porquê? Porque nós temos liderado nas soluções. Nós, quando temos uma solução, são bem-vindos todos os que se juntem às soluções que nós desenhamos, porque são as soluções que nós temos para reformar o país. E nesta questão da imigração, esta é uma daquelas reformas que, enquanto reforma, cumpre com tudo. Teve peças legislativas, teve alterações administrativas, teve mudança de posicionamento político e isso faz com que, quando me pergunta, aquilo que lhe diria é, nesta matéria, Iniciativa Liberal e Chega estiveram mais próximos do Governo, mas o Partido Socialista julgo que hoje já se revê nas mudanças que o Governo fez. O Governo quis pôr o Chega no bolso na negociação da PSU, como fez, na negociação da imigração? O Governo negocia sempre tudo o que negocia, e nesse caso até foi na Assembleia da República, foi entre partidos, mas aquilo que lhe posso dizer é que negocia sempre com a abertura e com a retidão total, e nada daquilo que é negociado entre partidos não é de acordo mútuo. Mesmo quando está a negociar medidas inconstitucionais? As medidas só são inconstitucionais depois de fiscalizadas. E a própria fiscalização, ela mesma, podemos discutir sobre a subjetividade da análise do Tribunal Constitucional. Por isso aquilo que tenho que lhe dizer é não há nenhuma tentativa... Não tem juristas lá no seu gabinete que lhe disseram esta coisa da perda de nacionalidade pode não passar no Tribunal Constitucional? Não foi por isso que decidiram pôr essa medida à parte? Não, isto foi de mútuo acordo entre aqueles que suportam, no caso o PSD e o CDS, que suportam o Governo, e a negociação que fizeram no Parlamento, e sobre isso não há aqui nenhum intuito de fazer qualquer tipo de chicana, de como disse, meter no bolso. Não é do nosso timbre usar desse tipo de expedientes. Mas o Chega, creio que agora, já na próxima semana, vai tentar insistir na reaprovação da medida da perda de nacionalidade. O Governo já não vai alinhar com isso? Aquilo que lhe digo sobre isso é que o mais crítico da lei da nacionalidade foi aprovado e julgo que estamos todos de acordo. Está fechado. Sobre essa questão, julgo que ainda temos tempo para analisar até chegarmos ao dia em que vai ser feita essa discussão. Mas não está excluído voltar a aprovar essa medida? Não está excluído, está ainda em aberto, propostas. Tal como sabe, ainda está em aberto. Acho que era extemporâneo estar já hoje a falar sobre algo que só na próxima semana, julgo que na próxima semana ou na semana seguinte, é que vai ser discutido. Agora que o Governo perdeu o parceiro preferencial, a legislatura está em risco? O Governo não perdeu nenhum parceiro preferencial. O parceiro preferencial do Governo, tal como tem sido dito, são os portugueses. E o Governo, um Governo de centro, um Governo moderado como o nosso, é um Governo que tem que ter esta capacidade de estar aberto a receber o apoio de um ou do outro lado, como já lhe disse e ainda há pouco lhe disse. Por isso dizer-lhe, o parceiro preferencial deste Governo são os portugueses e governaremos sempre
e acompanhar-nos-ão sempre aqueles que tiverem a responsabilidade e a vontade de fazer avançar o país, porque há uma coisa que nós temos, é um compromisso com os portugueses para continuar a reforçar Portugal, ainda que muitas vezes as reformas tenham avanços e recuos, não têm a rapidez que nós gostaríamos, precisamente porque depois perdem-se muitas vezes nesta negociação, mas que é natural e faz parte da composição da Assembleia da República. Contudo, fecho esta questão, como lhe dizia, o parceiro preferencial do Governo são os portugueses. Mas não está mais difícil agora a vida para o Governo, daqui em diante, depois do chumbo da lei laboral? O mais difícil para um Governo é sempre o desafio de gerir um país. E é com isso que nós estamos comprometidos. Vamos continuar com a mesma entrega e, no fundo, devolvemos essa questão aos outros partidos que podem ter ou não a responsabilidade de nos acompanharem a fazer a transformação de Portugal. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado por ter vindo a falar conosco. Agradeço. Muito obrigado. Há precisamente uma semana, por volta desta hora, Luís Montenegro estava a fazer o discurso de abertura do Congresso do PSD em Anadia. Aqui vemos uma imagem precisamente desse momento em que Luís Montenegro falava e nos ecrãs gigantes do local onde estava a decorrer este Congresso iam desfilando uma série de medidas que o Governo tinha tomado durante o período em que está no poder. Mas a ideia de um governo a reformar o país haveria de contrastar com esta expressão usada pelo Primeiro-Ministro neste mesmo discurso, estratégia política manhosa. Era desta forma que Luís Montenegro se referia à estratégia da oposição, ao mesmo tempo em que, ao longo de todo o fim de semana de Congresso, vários ministros foram subindo a este mesmo palco e foram classificando a oposição de empatas, chega ao socialismo, radicalismo cândido, Chico Esperteza socialista e bloqueio do país. Aqui chegados, Montenegro já conseguiu convencer ambos os parceiros a viabilizar medidas do governo. Estes são 3 exemplos de medidas que foram aprovadas às mãos do Partido Socialista, desde logo o Orçamento do Estado, também a reforma do Tribunal de Contas e agora, mais recentemente, a PSU, a Prestação Social Única. Também foram várias e até mais mediáticas as medidas aprovadas ao lado do Chega. Aqui vemos 3 exemplos, as questões da imigração, da nacionalidade e também um acordo para a revisão constitucional, ou pelo menos para o início do processo de revisão constitucional. A partir de agora, há pelo menos 2 grandes desafios, são os que parecem mais imediatos, o Orçamento do Estado e a reforma da Segurança Social. Os pesos e contrapesos da política nacional parecem ter mudado nos últimos dias. Vamos olhar para eles com o José Pedro Mozos e a Cristina Figueiredo. Bem-vindos ao Facto Político. José Pedro Mozos, começaria por ti para te perguntar se Montenegro está com a vida mais difícil, entretanto. Bom dia. Eu diria que estas 2 últimas semanas não foram propriamente boas para Montenegro e para o seu governo. Isto porque, desde logo, a questão da reforma laboral foi chumbada à última da hora com uma mudança de posição do Chega, ou pelo menos por uma falta de entendimento entre o PSD e o Chega, e essa era uma das maiores reformas que o governo vinha apresentando desde que tomou posse, sobretudo neste segundo governo de Luís Montenegro. E, portanto, isso é claramente uma derrota política para Luís Montenegro. E agora a questão da PSU, quer dizer, a questão da PSU é aprovada, mas é aprovada nos termos em que o PS quer e não nos termos em que o PSD e o Governo propuseram. Isto porque esta tem sido a estratégia do PSD ao longo da legislatura e do Governo, e ainda agora vimos o Secretário de Estado a dizer isso mesmo, que não se importa de receber o apoio de um ou de outro. A questão não se trata tanto de receber o apoio de um ou de outro, porque nós estamos a falar de medidas que são apresentadas e depois os partidos posicionam-se. Estamos a falar de medidas que são pré-negociadas com um parceiro ou com outro. E nesta questão da PSU, da Prestação Social Única, o Governo, quando apresenta a medida, tenta piscar o olho aos 2 partidos. Isso é verdade. Tanto diz que isto é uma reforma que vem do PRR e da Governação Socialista, portanto, pisca o olho ao PS, como também diz que vai ser preciso ter trabalho social obrigatório e criar um canal de denúncias próprio para a fiscalização desta Prestação Social Única. E isto é, evidentemente, um piscar de olho ao Chega e à narrativa da subsídio à dependência. O que aconteceu aqui foi que Luís Montenegro e o seu governo apresentam esta medida tarde demais, obrigam o Parlamento a decidir e perdem o timing da narrativa, porque não conseguem apresentar isto e aprovar isto nos seus termos e acabam por ter de ceder ao Partido Socialista por 2 questões. Uma, por uma questão de pragmatismo, era o único que estava disponível para fazer passar esta medida. Podemos depois discutir
se o chumbo da reforma laboral interferiu na relação de confiança que o PSD vinha construindo com o Chega, e outra porque esta reforma é essencial para desbloquear verbas do PRR. E, portanto, ou era aprovada agora ou essas verbas ficavam prejudicadas. E, portanto, a responsabilidade vingou. O que é interessante também analisarmos aqui é que, ao longo desta legislatura, o Governo foi dizendo que não tinha um parceiro preferencial. Mas, na verdade, para questões de regime, foi preferindo o Chega. Vimos isso no Tribunal Constitucional, vamos ver o que é que acontece com a revisão constitucional, vimos isso em todas as questões que implicavam maiorias de 2/3, preferiu o Chega. E depois optou, para matérias mais pontuais, por contar com o PS, matérias económicas ou financeiras, como o Orçamento do Estado, parece contar mais com o PS, mas eu diria que isso inverte um pouco a lógica mais racional, que seria a matéria de regime, que é, de facto, proteger os checks and balances do regime, às vezes até a melhor forma de combater o populismo, deveria ter sido negociada preferencialmente com o Partido Socialista, e depois outras matérias mais circunstanciais com o Chega. Ora, o Governo inverteu isto e colocou-se nesta posição, em que agora está entalado e não se percebe bem, de facto, qual é a estratégia do Governo e qual é o seu parceiro preferencial. Agora, neste sistema tripartido, e termino, é muito importante percebermos que tão rápido estamos num mau momento como conseguimos dar a volta. A vantagem do regime tripartido é a sua própria fragilidade, que é, no momento mau para o PSD, pode rapidamente virar-se num momento bom se daqui a 2 ou 3 semanas ou daqui a 2 ou 3 meses conseguirem fazer passar o Orçamento do Estado. E os erros podem de facto custar caro. Por onde é que se vai virar Montenegro daqui para a frente, Cristina? Vai ser difícil, mais difícil do que era até aqui? Não, se tu pensares bem, ele até deve ter um calendário na parede e dizer, ora bem, já foi. Só faltam 3. 3 anos para terminar a legislatura e é este o raciocínio. É um ano de cada vez, digamos assim. E a estratégia não há de ser muito diferente daquilo que verdadeiramente ouvimos no Congresso. É mesmo. Eu acho que ele vai tentar, ora com um, ora com o outro, consoante as circunstâncias e o que estiver em cima da mesa, e as questões circunstanciais são mesmo muito importantes. Agora foi, de facto, a questão da lei, se não fosse aprovada a prestação social única, nos levar a deitar para o lixo 600 milhões de euros. É uma digamos, uma razão de peso. É um desbloqueador de conversas, diria eu. É um bom desbloqueador de conversas, de entendimentos. E era relativamente fácil, digamos assim, dar ao PS aquilo que o PS queria para fazer aprovar esta lei. Em relação à reforma laboral foi o contrário. O PS, de facto, não queria participar naquele debate, até porque tinha aprovado ele próprio uma reforma do Código Laboral há menos de 3 anos e o parceiro que havia disponível era o Chega, que obviamente a relação de confiança era ser uma relação de desconfiança, devia ser esse o princípio e não o contrário, que obviamente chegou ali à hora da verdade e pôs uma condição que sabia, obviamente, que era inatingível. Não era possível o PSD, que sempre foi a favor da consolidação da sustentabilidade da segurança social, vir agora, de repente, embarcar numa conversa que é completamente contraciclo de vamos baixar a idade da reforma. Era impensável e o Chega e André Ventura sabiam, obviamente, que essa era uma condição inultrapassável para o PSD e, portanto, de facto, acho que nos deixámos todos enganar e eu faço meia-culpa também, porque achámos que naquela quinta-feira, quando o André Ventura, muito vocal e histriónico, como é seu costume, brada aos 7 ventos na Assembleia da República que aquilo estava aprovado e depois vem o Hugo Soares e diz que aquilo estava aprovado, que de facto estava aprovado, faltando-nos aquele pequeno detalhe de esperar pela votação do dia seguinte e verificarmos que, no fim de contas, é sempre a Realpolitik que vence. Isto só para concluir que acho que vai ser a Realpolitik a grande mestre de Luís Montenegro. Vai continuar a ser daqui para frente. Não temos eleições em janeiro? Acho que não. Acho que não. Sinceramente, acho que não. Também achas que não, já Pedro? Sim, acho que é difícil. Acho que não interessa a ninguém neste momento. As sondagens não estão propriamente animadoras para nenhum dos partidos, mesmo aqueles que surgem. As posições mudam, mas fica tudo mais ou menos na mesma, ingovernável, não é? Sim, a ideia é que mesmo, por exemplo, o Partido Socialista surge em primeiro, mas com quem é que governaria? Porque a maioria continuaria à direita. Portanto, eu acho que seria sensato, até por uma questão de estabilidade das políticas, além disso,
que deixássemos um bocadinho a história dos miniciclos. Acho que os portugueses também é o que têm dito, que desejam mais estabilidade. E permite-me só acrescentar, eu acho que vamos continuar a assistir muito também ao outro lado, ao contraplano, por assim dizer, que é o Chega e o Partido Socialista também se coligarem muitas vezes para fazerem aprovar aquilo que circunstancialmente, lá vem o advérbio, concordam. Vamos ao vosso sol e sombra, e na tua sombra, José Pedro, o Fundo Soberano. Exatamente. O Fundo Soberano de Luís Montenegro, que na verdade foi a grande novidade, digamos assim, do discurso de Luís Montenegro. Rapidamente, depois do anúncio das várias medidas no discurso de encerramento de Luís Montenegro, percebemos que algumas daquelas medidas não eram propriamente novas, mas o Fundo Soberano era a novidade e a mim, pelo menos, e creio que a grande parte das pessoas que seguiram o Congresso, gerou curiosidade, não só pela semelhança que tinha com uma ideia antes proposta por Pedro Nuno Santos, mas sobretudo porque, pronto, de facto é bom discutirmos ideias de política pública, instrumentos de financiamento, formas de intervir na economia, de capitalização das empresas, mas o Governo e o PSD tiveram uma semana para explicar o que era este fundo. Sabemos apenas que é um fundo que atuaria na esfera do IGCP, mas não sabemos se o dinheiro vem da dívida, se vem do Orçamento do Estado, onde é que se vai buscar o dinheiro, em que é que se deixa de investir ou de que receitas se passa a abdicar. E, portanto, numa semana em que ainda por cima tivemos a notícia de que estamos novamente em déficit no início deste ano, é no mínimo curioso Luís Montenegro lançar esta ideia, um slogan do Congresso, mas depois não a concretizar. E, portanto, na sombra está a falta de concretização para uma discussão que acho que até podia ser bastante válida e interessante. Na tua sombra, Cristina, o LIVRE. Sim, é uma notícia desta sexta-feira. Rui Tavares vai deixar a liderança ou a co-liderança do LIVRE e eu pergunto-me se isto significa, se não são tempos desafiantes para o LIVRE, porque já no passado houve uma altura em que Rui Tavares, que foi fundador do LIVRE e é o grande mentor do LIVRE, apesar de ter este estatuto de co-porta-voz, se afastou e as coisas não correram bem para o LIVRE. Foi a altura em que ele se voltou a candidatar ao Parlamento Europeu e mais uma vez perdeu, e no Parlamento Nacional ficou Joacim Catar Moreira de má memória para o LIVRE. E, portanto, eu pergunto-me se os tempos que aí vêm sem Rui Tavares na linha da frente, apesar de continuar no Parlamento, não vão significar algum declínio do LIVRE. E Rui Tavares até podia continuar porque os estatutos do Exatamente. LIVRE prevêem uma limitação, mas ainda era possível fazer mais um mandato. No teu sol, José Pedro, os imigrantes, porque esta semana, aliás, a entrevista que tivemos com o Secretário de Estado foi precisamente sobre isso, tivemos uma atualização do número de residentes em Portugal. Exatamente, e os imigrantes pela positiva, porque o discurso que rapidamente surgiu depois desses dados do INE terem sido revelados foi um discurso quase de culpabilização dos imigrantes, porque de repente vamos ter um PIB per capita mais reduzido. Além disto serem contas que não são tecnicamente sérias, porque o PIB também vai ser revisto, admito que o PIB per capita reduza, mas fazer logo essa culpabilização dos imigrantes é injusto e tecnicamente falível, mas é sobretudo porque este discurso em torno dos imigrantes e rapidamente, e nós vemos isso, as pessoas e o partido sempre aproveitam para qualquer dado culpar os imigrantes e apontar o dedo, é importante que se perceba o que eles também dão à economia. São contribuintes líquidos da nossa segurança social, ficam com trabalhos que muitas vezes os portugueses não querem ficar. Vê-se isso muito evidentemente no turismo, que é um dos setores principais da economia, na agricultura, na construção civil. Quer dizer, é muito evidente a importância que os imigrantes têm para o nosso país, equilibram a nossa balança demográfica e também contribuem para a nossa economia, e o INE também há de atualizar esses números. E, portanto, as pessoas que rapidamente se prontificaram a culpar os imigrantes por uma eventual descida do PIB per capita deviam ter uma abordagem mais séria a este tema. E já agora, porque não resisto, uma nota àquilo também que o Secretário de Estado disse aqui relativamente às medidas do Governo. É verdade que o fim da manifestação de interesse deve ter provocado uma redução drástica, mas ela não começou com esta medida do Governo, já vinha reduzindo antes de o Governo tomar posse e, portanto, há aqui um fator de desaceleração, de facto, porque no mercado de trabalho nós temos pleno emprego e já seria menos convidativo para os imigrantes também.
Só falta o sol da Cristina, que é o, finalmente, novo Presidente do Tribunal Constitucional. É verdade. Presidente não porque Presidente tinha, mas agora o mas tomou posse esta está, semana. sim, Exato. Está completo. O coletivo está completo novamente com os 13 juízes e o novo Presidente, João Carlos Loureiro, que já era juiz do Tribunal Constitucional desde 2023 e é um dos juízes cooptados, não entra pela cota de nenhum partido, tomou posse. Tomou posse na quarta-feira, o seu discurso acabou por passar bastante despercebido, porque foi um dia cheio ainda de ressaca de futebol e foi o dia da discussão da prestação social única e acabou por passar, infelizmente, despercebido, um discurso que valeu a pena, eu gostei muito de ouvir. Já tinha lido no Expresso que ele era uma pessoa cortês e consensual e é um discurso muito interessante porque, entre outras coisas, ele diz esta coisa que parece uma verdade de lá para Alice, mas que, vinda de um Presidente de um Tribunal Constitucional, tem muita importância. A Constituição é, de facto, a lei fundamental pela qual se devem reger os juízes do Tribunal Constitucional. E João Carlos Loureiro disse esta coisa muito interessante. Diz que se houver, mesmo que um juiz vote pela não inconstitucionalidade de uma norma, não quer dizer que concorde com ela. E se concordasse, se calhar até nunca a atreveria a propor no plano político-legislativo. E se o quisesse fazer, então só tinha um remédio, que era despir a beca e candidatar-se, sujeitar-se a eleições. Achei muito curioso o discurso de João Carlos Loureiro e acho que nos traz alguma tranquilidade, vamos ver, de saber que há bom senso naquele coletivo de juízes. E esse órgão, pelo menos, já está organizado, ainda faltam pelo menos mais um, que em princípio na próxima semana vamos ver se fica ou não fica. Obrigado aos dois. Obrigado. Obrigada. Terminamos, como sempre, com a habitual previsão do estado do tempo político para os próximos dias e começamos com o sol que parece querer sair de trás das nuvens na Provedoria de Justiça. O nome de Luísa Neto, indicada pelo PS para o cargo, vai voltar a ser votado depois de há 2 semanas ter falhado a eleição por 7 votos. A lei da burca está há meses em banho-maria na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, apesar de ter sido aprovada com o PSD a dar a mão ao Chega. A iniciativa ainda não viu a luz do dia, mas o Chega quer agendar a votação para antes das férias parlamentares, mas ainda não é certo que consiga. Certa é a trovoada que vai chegar quando o tema voltar a debate. Chuva forte em cima da sede do Chega. O partido de André Ventura propôs que a norma chumbada pelo Tribunal Constitucional, que previa a perda de nacionalidade para quem cometesse crimes graves, volte a ser votada na Assembleia da República. O PSD já disse que não quer afrontar o Constitucional, por isso André Ventura talvez fique a falar sozinho. É assim que chegamos ao fim de mais uma edição do Facto Político, que está de regresso na próxima semana. Eu volto perto das 20 com mais uma edição do Sábado à Noite. Até logo.